Pedindo licença aos que vieram antes, tá no ar Mais Preta, o podcast que faz essa conexão tão bonita e tão íntima entre a música preta feita no Brasil e as vivências negras. E a gente faz isso por meio de uma lista de 10 músicas pretas importantes, marcantes na vida dos nossos convidados e convidadas. É assim, a partir dessa lista, as histórias vão chegando, as memórias também, e a gente também vai fazendo outras relações, né, com a nossa própria vida, com a história do Brasil, porque a música preta tá na vida da gente. E eu quero convidar agora para uma conversa e para que você chegue com a gente, a nossa convidada de hoje. Ela é uma mulher que traz sabores e cores para nossa vida. Comida, gente, é coisa séria. Mexe com a memória da gente, mexe com a nossa alma, mexe com a nossa espiritualidade. Eu tenho o imenso prazer de receber aqui a cozinheira, a chefe baiana, Ieda Matos. Bem-vinda ao Mais Preta, minha querida. Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui. E falar de música é falar da gente, né? Falar de um povo, falar de nossa história, reviver momentos, né? Da nossa história. Da nossa história. Foi difícil fazer a lista? Foi difícil. Tira um, coloca o outro. E esqueci de fulano. Coloca. Foi bem difícil. Mas vem as histórias juntas, né? Vem as histórias juntas. Ieda, você está aqui em São Paulo, na luta e fazendo coisa boa pra gente já passa lá dos 20 anos, é isso? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E Casa de Ieda vai fazer 8 anos, parece que foi ontem. E já tá aí, 8 anos. Já tá aí, 8 anos. Não à toa você coloca o nome do seu restaurante de Casa de Ieda. A gente se sente muito em casa ali com a sua comida. Mas essa vontade de chamar de casa um restaurante vem de onde? De uma casa mesmo, de uma casa grande, que é a casa dos meus pais na roça. Então eu tenho 3 irmãos e o momento das refeições era um momento único em que todo mundo estava junto, fazia todas as refeições juntos. E eu sempre sonhei em reviver, em voltar a esse tempo, porque eu não via mais em São Paulo, né? As pessoas não fazem mais as refeições juntas, né? E eu ficava pensando, um dia eu vou ter um espaço para trazer essas pessoas para se sentirem em casa. E daí surgiu Casa de Ieda. E também foi uma chefe de cozinha, Ana Luísa Trajano, que quando me conheceu, adorou o meu projeto. Eu estava no processo de abrir Casa de Ieda. E aí ela falou que não era Casa de Ieda, na verdade, eu ia abrir como Boca Pio, que era o nome do truck. Eu fiquei 3 anos na rua, né? Boca Pio é uma bolsa de palha, bem resistente. Se chama Boca Pio, mas Boca Pio também é um segredinho. Eu lembro que a minha mãe, quando ia receber as visitas, os pequenos nunca iam à mesa, né? Ficava na sala. E então a minha mãe colocava eles com a minha avó e os mais velhos iam jantar à mesa com o convidado, né? E minha mãe encostava na porta e falava, olho, viu, Boca Pio? Eu não vou passar vergonha, o couro vai comer depois, viu? Então eu coloquei o nome de Boca Pio, o segredo da gastronomia nordestina. E quando eu conheci a Ana Luísa Trajano num jantar religioso. Fizemos comida de santo que se come com a mão. Fui convidada por um amigo meu. E ele falou, Ieda, parece que vem uma chefe de cozinha chamada Ana Luísa. Ele até errou o nome, falou Trajetano. Eu falei, Trajano. Inclusive, eu estava com o livro dela na mão. Eu falei, eu não acredito. Já tô transpirando, já tô nervosa. Ele, por quê? Eu falei, você sabe que a Ana Luísa Trajano é uma grande chefe de cozinha, cozinheira, e que eu admiro. E aí ela me conheceu, falou, quem fez o vatapá? Fizemos toda a comida. Ela disse, quem fez o vatapá em especial? Eu falei, fui eu. Morrendo de medo. Ela fala, meu Deus. E aí ela falou, foi um dos melhores que eu já comi na minha vida. E depois, quando terminou o jantar, ela falou, vai tomar café comigo amanhã? E eu falava pro Zé, que é meu companheiro, o que ela quer comigo para tomar café da manhã com ela? Essa chefona quer o quê? Para me dizer o quê? E aí, quando eu cheguei no apartamento dela, ela perguntou tudo sobre a minha história e eu falei que estava abrindo um lugar, mas ainda não tinha o nome. Ela falou, como assim? Seu nome é tão lindo. Vamos pensar em Casa de Ieda. Então, foi pensado juntos nesse coletivo aí. É bonito isso, porque a sua trajetória tem o coletivo fala alto. Sim. Ali, né, pra você, né, Ieda? E ela falou, se homenageie, você precisa dessa homenagem. Porque sempre
Porque as pessoas acham que é minha avó, uma tia. Aí eu falo, não sou eu, Ieda. Eu sou Ieda. O pessoal chega lá e fala, por que Ieda? Mas por que Ieda? Eu falei, porque eu tô me homenageando pela minha história. Que nome lindo, Ieda. Tem Iedas na sua família? Ou você inaugurou isso? Nenhuma. Minha tia que botou esse nome, minha tia Maria, que mora comigo hoje, tem 84 anos. E meu nome era para ser Cecília. Eu nunca ouvi na minha vida, que era o nome da moça do cartório de Utinga. Então, meu pai, quando nasceu os filhos, ele ia registrar 3 anos depois. E ele falou, e essa daqui, que nome eu ponho? Minha tia falou, Cecília não, bote Ieda. Obrigada, tia. E aí já tinha o meu irmão, que é mais velho que eu, que chama Iedes. Então tem a Ieda e o Iedes. Que delícia. Agora... 13, os pais têm que ter muita criatividade. Não acho que não fazia nada na roça, né? Pra pular o nome do... Não, fazia muita coisa. Trabalhava muita muito. Coisa. Meu pai era agricultor, trabalhava muito, minha mãe também. E a gente tá falando dessa roça que é na Chapada Diamantina. Na Chapada Diamantina. E são esses sabores da Chapada que você traz e que você pesquisa e que você elabora na sua culinária, né? Sim. Volto. Eu tenho um ditado assim muito real na minha história, né? Que eu acho que para você dar um passo para frente na gastronomia, você tem que dar 2 para trás e olhar a sua ancestralidade. Não tem como você esquecer o passado. Senão é esquecer de você, é ter vergonha de você, né? E eu luto muito pela cozinha brasileira, que para mim não tem... É linda, tantos ingredientes, tantas histórias. São 9 estados do Nordeste, o Norte e Minas. Muita riqueza para a gente falar sobre, né? Claro. Então, eu fiz esse resgate da culinária. Inclusive, quando eu fui abrir Casa de Ieda, eu fiz essa pesquisa dentro da Chapada para saber sobre os pratos que estavam em extinção e que tem vários em extinção hoje em dia, né? Pratos em extinção. Pratos em extinção. É duro a gente falar isso, mas é verdade. É uma tradição morrendo. É morrendo. Então, você acabando a sua história, né? Para que outras pessoas possam tomar o seu lugar. Eu sei que existe lugar para todos. Para todas as culinárias, todas as cozinhas. Mas eu acho que a prioridade é a nossa, né? É lutar pela nossa, né? Claro. É a possibilidade de você comer algo que foi forjado a partir de muitas vivências, né? Sim. A nossa culinária nasce daí de muita história, né? De uma escassez muito grande de chuva, de água. Porque o sertanejo ele é muito criativo na cozinha, né? A gente faz praticamente sair leite de pedra, né? Como tem um prato que representa muito a Chapada, godó de banana verde. Não sei se você comeu você foi. Eu comi. E esse prato, ele surge realmente na falta de água mesmo, na escassez. Porque a banana tá verde e a fome não vai esperar, você espera a banana amadurecer. Daí que surge esse prato. Hoje eu faço ele na Casa de Ieda, claro, eu coloco uma carne com uma qualidade melhor, uma linguiça, mas ele surgiu, era só a banana mesmo, o cortadinho da banana com os temperos e que alimentava a família inteira. E então, fazendo essa pesquisa na Chapada, eu descobri que você só come godó, eu falando das cidades um pouco maior, como Lençóis, Mucugê, se você encomendar 2 horas antes, como você chega para almoçar sendo um turista e o local te recebe falando, olha, você tem que encomendar essa comida. Eu acho que ela teria que ser a primeira a estar na lista, no cardápio, e você falar sobre ela, né? E isso me entristeceu muito, muito. Eu perguntei, mas por que vocês estão fazendo isso? Porque as pessoas não vão sair de casa para comer uma comida que hoje em dia a gente reconhece que é uma comida de pobre. Comida de uma época pobre. Muito dura. E aí eu saí muito triste. Eu falei, essa comida, ela representa um povo, a nossa história, quem nós somos. Ela é riquíssima. Que pena que vocês estão pensando isso. E eu voltei muito triste. Eu continuei a minha viagem, minhas pesquisas, até que eu cheguei em Dona Nena, que é a cozinheira mais velha da Chapada. Ela tem quase 90 anos, ela é de Mucugê. E aí eu expliquei a situação para ela, né, que estava acontecendo. E realmente eu saí de São Paulo com a Casa de Ieda montadinha, mas com muito medo, Dri. Porque sofre muito estereótipo a nossa comida, né? Sim. E eu já tinha escutado muita coisa gordurosa, assim, estética.
que é um baião de dois? Ah, é uma misturada. É uma mistura de tudo. É. Pega tudo e mistura e serve. E não é nada disso. E isso também foi uma das coisas que me fez estudar. Já era meu grande sonho ter uma formação, né? E que me fez estudar. Para provar que a nossa comida é tão linda, tão maravilhosa, com sabores, com técnicas ancestrais, indígenas, quilombolas. E aí eu procurei a Dona Nena e falei, Dona Nena, eu tô tão triste porque eu tô para abrir um cantinho em São Paulo, mas eu tô com muito medo. E aí ela é pequenininha, deve ter 1,45 m por aí. Ô, minha filha, senta aqui pra gente conversar. Do que você tem medo? Eu falei, Dona Nena, como é que eu vou servir essa comida? O que eu sirvo dentro de São Paulo? E aí ela pegou na minha mão e falou, minha filha, sirva o que você comia na sua infância. Você não comia galinha de parida? Era godó. Você comia arroz de garimpeiro, pirão de tudo, era de leite. Era com pirão com... de caldo de galinha, pirão até com gordura a gente come, com gordura suína. A gente fazia pirão de tudo, pirão d'água, tudo. Então, minha filha, sirva a sua comida de infância. Um conselho eu te dou. O que eu não como aqui na minha casa, eu não sirvo nem para minhas galinhas no terreiro. Então, é esse o conselho que eu te dou. Volte para São Paulo e sirva a comida que você comia. Não tem vergonha. Porque quando a gente tem vergonha da nossa comida, tem vergonha da nossa história. Nossa, aí eu voltei. Era o que você precisava ouvir, Era o que eu precisava. Né? As deusas do universo, eu senti ali. Ah, que maravilha. Aquelas cozinheiras que eu pedia tanto, que já partiram, que foram as minhas tias, eu senti ali aquela presença, falei, vou voltar para São Paulo. Aí eu voltei com sangue nas veias mesmo. Que bom que você voltou e que bonito você falando dessas cozinheiras da sua casa. Então vamos colocar uma música da sua casa aqui? Vamos. Que tal uma Dona Alessi Brandão, hein? Dona Alessi Brandão, Papai Vadiou. Maravilhosa, Alessi Brandão. Essa música é de 1985, é composição do Gaspar do Jacarezinho e do Rod do Jacarezinho. A gente sempre gosta de falar o nome dos compositores aqui, porque também é uma oportunidade da gente colocar a história pra frente. Como o samba, papai, quero ver você dançar. Dona Alessi Brandão me lembra um episódio muito engraçado. Eu tinha por volta de meus 14 para 15 anos. E aí eu estava numa festa. Eu sempre tive um lado espiritual, assim, um pouco mais aguçado. Assim, só da minha família, eu acho que tenho esse... Eu acho que herdei da minha avó, porque eu me lembro que minha avó, todo dia, quando eu levantava, rezava para Iemanjá. Ela nem os olhos lavava, nem o rosto, nada. Ela tinha um quadro de Iemanjá, saía da cama e ia rezar. E aí eu acho que ela tinha amizade com a grande mãe, ela sabia. E aí eu sempre tive esse lado aguçado, assim, e eu tava nessa festa e eu comecei a sentir um pavor, todo mundo dançando. Eu tava até com a tia minha, que é a idade mais ou menos parecida. E aquilo começou a me angustiar e eu falei, vai acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer. E a música tocando e todo mundo dançando e se divertindo. Até que eu não aguentei, eu falei, todo mundo deita no chão, e assim, gritando. E as pessoas olhavam pra mim, tipo, o que essa menina doida tá falando? Você tinha 14 anos? Era 14 para 15. E minha tia ainda disse, você tá doida? Oxe, o que te deu? Eu falei, vai acontecer alguma coisa, eu tô sentindo. Como você para uma festa de casamento pra dizer isso? Deita no chão, Deita no gente! chão. E aí ninguém me deu ouvido. Mas porque quando eu virei, que eu olhei a laje, o cara tava com a arma apontada pra baixo. Tava com aquela arma enorme apontada. Eu só fiz assim, deita no chão todo mundo. E ninguém deitou. O que aconteceu? O primeiro tiro saiu. Aí todo mundo deitou no chão. Foi o bolo assim, todo mundo. Minha gente. E ninguém conseguia desligar o som. Imagina, naquela época não tinha nada dessa tecnologia de hoje, é pelo celular e tudo. E aí não consegui desligar o som e aquele bolo de gente, era criança e era cachorro pulando. E aí quando
todo mundo... E o tiro saiu mesmo, de fato. E aí foi um pavor, né? Porque ninguém sabia se pegou em alguém, o que tinha acontecido, por quê. E depois a gente descobriu que era alguém com raiva do noivo e que foi se vingar e que foi pra matar mesmo. No casamento. No casamento. E a dona Alessi tava tocando? Tava tocando. Eu pensei, a dona Alessi vai entrar onde, minha gente? Tava tocando Dona Alessi. Papai vadiou. Papai vadiou. E o povo tudo no chão. Hoje a gente dá risada assim, mas se Nossa, tivesse foi me tenso. escutado, talvez... E graças a Deus não aconteceu nada. Mas se tivesse me escutado e tivesse de acertar o tiro em alguém, não teria acertado. Porque eu gritei no momento exato quando eu... Minha gente, mas eu vou ficar perto de você. Agora, que música que você ouvia nessa época da adolescência? Que tocava na sua casa? Você trouxe aqui pra gente uma música que é da sua infância, que é um pouco disso, que é Gilberto Gil, né? Sim. Você trouxe Extra. Gilberto Gil. Que bonita Extra. essa aí. Do álbum Extra. Essa é maravilhosa, me lembra muito. Na minha cidade a gente não... Hoje chama balada, lá era boate, falava boate. Vamos dançar na boate. Então, essa música... Dançam muito. E lotava. Quando tocava essa música, ninguém resistia. A gente dava saidinha pra paquerar, pra fora da boate. Mas quando tocava Extra, era encantador. E todo mundo... E aí eu lembro da minha irmã mais velha, ela se arrumava e falava... Terezinha, hoje vai ter Gilberto Gil, vai cantar Extra, você não pode faltar. Vamos lá pra dançar. E ela se arrumava toda. Nosso amor rachar os muros da prisão. Extra, resta uma ilusão. Extra. E a minha família, assim, sempre teve esse negócio de ficar comparando a beleza da gente. Nós somos em 4 irmãs. E aí minhas tias, amigos, todo mundo fala, todas são bonitas, mas Ieda é uma coisinha linda, ela é diferente. E isso dava ciúme da minha irmã. E ela olhava para mim e falava assim, não vou, perdi a graça. Porque você tá muito bonita. Aí vai começar aquela história que você é mais bonita. A irmã é assim, eu tenho 3, sei bem. E dava uma discussão, uma briga, um ciúmes. E minha irmã falava, também não vou mais dançar. E eu falava, então vai ficar aí. E eu ia, não perdia por nada meu passeio na boate. E era um grande encontro, né? Ah, mas que boate boa, música Boate boa dessa música. boate. Você vê, Né? lá em Utinga, uma cidadezinha... Meu Deus, quem foi que falou de Gilberto Gil pra mim? Ninguém. Meus pais não tinham conhecimento desse artista, né? Quem era Gilberto Gil, nada. Porque na sua casa mesmo, Não vocês ouviam, não tocava. não tinha mais essa ligação com a música. Tinha, mas a gente ouvia mais reggae, né? Conhecia mais, mais era reggae. música, como a gente fala, de música brega, que eu também gosto muito dessa. Mas Gilberto Gil não falava, não. Meus pais não falavam. Meu pai falava muito de sanfona, de tocar sanfona, de forró. Mas nunca tinha falado de Gilberto Gil pra mim. E foi aí? paixão mesmo. Eu acho que é da gente mesmo, né? Como abre, né? E assim, abrindo o mundo pra você Abrindo também, o né? mundo. Que esse homem maravilhoso, esse Incrível. poeta, o mundo. Agora, você também ganhar o mundo pra você foi difícil? Quando é que você sai da Chapada? Eu saí da Chapada quando eu percebi que eu queria realmente... Eu queria ser diferente, eu queria ter formação. Porque, na verdade, meus pais saíram da roça. Que aí a gente chegou num momento que todo mundo precisava estudar, né? Tava todo mundo analfabeto. E aí meus pais saíram da roça, foram morar em Utinga, que eu não nasci em Utinga, na verdade. E aí essa tia minha, Maria, foi lá na roça e falou assim, meu pai tinha um apelido de Dé, Dé, você precisa sair da roça, levar esses meninos para estudar, não dá para ficar só inserido na roça, os mais velhos e todo mundo analfabeto, precisa ler, escrever. E meu pai inclusive morreu analfabeto, minha mãe é analfabeta até hoje. Minha mãe está com 72 anos. E então minha tia ajudou, apoiou e tudo, até arrumar um canto. Naquela época era muito difícil, né? Trazer esse bando de filhos já. Imagina, não é roça, não era não. fácil. Comprar casa, reconstruir a vida, né? Começar tudo do zero. E aí eu
a gente tinha... nessa época, os sobrinhos têm muita admiração pelas tias, né? Tia pra gente era uma mãe, né? Hoje mudou um pouco essa relação, mas era muito próxima. E eu era mesmo o xodó de minha tia. Eu de novo, olha só. Protegida. De novo, a protegida. Minha tia morava com 4 tios, 4 irmãos, surdo-mudo. E aí, quando eu cheguei na casa, se encantaram. Mas eu ganhei tanto colo, Dri, tanto colo. Isso é tão bom. Que a minha tia fala, não sei como você é braba desse jeito, que ela me chama de braba. Mas faz diferença na vida da gente. Faz diferença. E aí, quando essa tia minha partiu para São Paulo, eu sofri demais. Aí ela falou, eu vou te buscar. Ela realmente foi me buscar, mas eu não quis vir. Eu falei, não quero ir para São Paulo. Depois, acabei cedendo com o passar do tempo, que eu também já estava com saudade dela. E eu estava vivendo 2 mundos, que eu ia muito para casa desses tios meus e voltava para minha casa. Quando eu estava na minha casa, eu percebi, aí que eu percebi, a casa cheia de criança, lá tá melhor, que eu tô mais tranquila. E aí acabei vindo morar com a minha tia, não gostei de São Paulo, foi horrível para minha experiência, tomar leite de caixinha e Imagina você sair da Chapada. Daquele paraíso. De uma natureza exuberante, que fala, né, que tá na sua vida, né? Não, ali eu falo todos os dias. Se eu soubesse o dia que eu fosse partir, eu queria estar lá em cima do Morro do Pai Inácio. Opa, um bom lugar. Aquilo é um bom lugar. É lindo. Ou no Pati, qualquer lugar da Chapada. Eu sou suspeita para falar. É linda demais. E aí eu acabei ficando, depois voltei de novo, aí fui morar em Salvador com o passar do tempo. Acabei morando 5 anos em Salvador. Mas eu não consegui o que eu queria em Salvador, né? E eu percebi que eu teria que para dar um pulo na minha vida, só São Paulo mesmo. Porque é a cidade de muita oportunidade, né? E para o sonho que eu tinha, que era ser uma grande cozinheira, seria aqui mesmo, né? E em São Paulo, em Salvador, eu tive poucas oportunidades, né? Até pelo momento também de vida, como eu fui parar em Salvador. Então, eu ganhei o mundo mesmo, foi aqui em São Paulo. É aqui que eu me descobri. Essa cidade louca, mas que também vai... Cheia de oportunidades. Cheia de oportunidades. Eu vou trazer uma música aqui, que você fez da sua lista, da Fabiana Cosa. São Jorge. A gente tá falando dessa mulher guerreira aí que empunhou a espada e falou, veio. Sim. E me diga aí, Fabiana Cosa é uma música... que eu já tinha ouvido outras versões também, Jussara Marçal, Kiko Dinucci e tudo mais. O lombo do meu cavalo, bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, recuo sem me esforçar, na guarnição, a guimba e a fumaça do meu... Conta dessa música, Ieda. Pra você. Fabiana Cosa, nossa, quando eu cheguei aqui tem uns 20 anos, tem mais ou menos 15 anos que o Zé, meu companheiro, me apresentou, Fabiana Cosa. Ele falou, vou te levar num show de uma cantora que você vai amar. Quando eu cheguei no show, ela abriu a boca e falei, meu Deus, vou perseguir essa mulher minha vida toda. É o primeiro de muitos. O primeiro de muitos. E essa música realmente fala sobre mim, né? Fala sobre a minha história. Não que ser uma mulher guerreira seja bom, né? A gente não precisaria guerrilhar tanto, né? Porque guerrilhar não é fácil, não é bom, né, para nós, mas eu sei o quanto é difícil ser mulher preta e sertaneja dentro dessa profissão, né? Uma profissão que é supostamente majoritariamente tocada por homens, né, que é ser cozinheira, né? Então, e eu entendi que dentro desse universo a mulher é vista como uma cozinheira em casa. Ela é boa em casa, como cozinheira. Mas, como profissional, não. Somos sensíveis, delicadas. Não aguentamos pegar peso, não aguentamos o tranco do dia a dia de um restaurante, que é pesado mesmo. Puxado. Puxado. Sábado eu fiquei em pé 14 horas.
E aí já me lembrei até de uma história também, Dri, que uma vez eu fui fazer um evento e tinha uma panela com caldo pesando mais ou menos 15 a 20 quilos. E quando eu fui pegar, alguém me abordou, um homem me abordou, um cozinheiro, e falou: não, chefe, deixa que eu pego, você é mulher. Eu olhei para trás assim, com aquele olhar, querido, pode ficar tranquilo. Arrastei aquele caldeirão com caldo, pensando 20 litros. Eu vou pegar essa panela. Tomei nimesulida, acho que quase 20 dias. Mas eu botei a panela no lugar. Porque a gente não aguenta mais, né? Nós não somos sensíveis, não. Temos capacidade para tudo. Inclusive, uma mulher que bota um filho no mundo. Minha gente. Não espera o que mais? Não. E eu acho que é interessante isso mesmo que você fala. Nas casas brasileiras, a mulher fica ali condicionada à cozinha e, assim, a todo o resto. Sim. E aí, quando começa o empreendimento, quando vira chefe, é o homem. É o homem. É muito doido, né? É. E a gente aprende desde menina, que a mulher tem que estar no fogão e aprender. Aliás, eu aprendi a cozinhar desde de sempre. Eu lembro minha avó lá, ficava curiosa, porque vó, tá virada as costas para panela de leite, que a gente falava de cozinhar o leite, né? Ô, minha filha, para ver se o leite cozinha mais rápido. Ela virava as costas. E tudo isso eu observava quando eu era menina. Minha avó tá virada as costas. Toda vez que a panela de leite tá no fogão a lenha, minha avó tá de costa virada. Você pode reparar, você fica olhando o leite subir, ele não sobe nunca. Você distraiu. Já subiu, já era. Já sujou o fogão. Nossa, isso é um clássico. Então a gente aprendeu a trabalhar com o ouvido. Você vira as costas pro leite, mas eu sei a hora que ele vai subir. Pelo chiadinho daquela... a nata que ele sobe ali, aquela espuminha que ele sobe, eu conheço. Falo, tá subindo, você não vai me pegar. Eu pego e desligo. É isso. Porque aprendi com a minha avó. Apurar outros sentidos. Ela trabalhava com a audição, ouvindo. Não era o olhar na panela. Por isso que eu acredito muito na minha cozinha. Que cozinhar, o ato de cozinhar é observar e escutar. O que menos a gente fala é falar. Faz é falar. É observar. Por isso que eu aprendi muita coisa observando. Eu já passei em lugares que, tipo, fica aí, ó. Descascando abacaxi, tá tudo certo. A panela você nem olha. E tá tudo certo. Mas eu tô ali, ó. Não tô falando, mas meu olhar tá correndo em tudo, em todos os lugares. E eu tenho o costume de escrever, né? Então, no final do dia eu pegava meu caderninho, eu vi que ele pegou a carne e tal. Embora eu lá descascando meu abacaxi, eu não toquei nas panelas dele, mas eu observei tudo. Você passou por muitos restaurantes aqui em São Paulo, né? Não, eu não passei. Eu comecei a trabalhar, eu tenho mais de 20 anos, de 15, quase 20 anos, que eu sou MEI. Comecei para mim mesma. Isso aí. Comecei, mas já fiz de tudo, vendi tanto, já fiz tanta coisa. Eu entrei, quando eu comecei a sonhar com a minha faculdade, eu vendia coxinha. E depois eu fui vender marmitex, bolos, tudo. Quantas mulheres, né? Até ancestralmente já fizeram isso, né? Muito. A partir da comida. Da comida e... sustentar os seus filhos e os seus sonhos, né? Os seus sonhos. Eu vim cheia de sonhos, né? Então eu pensava assim, eu entendi que quando eu oferecia meu serviço, que eu não era ainda formada, não tinha nenhuma formação em gastronomia. Eu não conseguia nada, então eu falava, vou ser autônoma, vou trabalhar para mim mesma. Mas aí chegou um momento que eu falava, não tá legal, não tô gostando disso. Eu não vim para São Paulo para trabalhar desse jeito. Na informalidade e sem perspectiva, né? Porque não é por nada, mas eu não queria passar minha vida inteira vendendo coxinha ou vendendo marmitex. Tá tudo bem, tava ótimo, foi ótimo. Mas você queria olhar para o futuro. Eu queria olhar para o futuro, eu queria falar sobre a Chapada Diamantina. E eu estava calada. Eu não falava sobre quem eu era, o que eu pretendia, o que era a comida da Chapada Diamantina. E aí eu decidi estudar. Quando eu voltei, na verdade, eu não tinha nem a 8ª série. Olha só. E aí eu entrei no mesmo colégio que meu filho entrou. E terminei rapidinho, fiz o EJA. E entrei na faculdade com 39 para 40 anos. Com 42 eu me formei em nível superior em gastronomia. Ieda, que inspiradora a sua história. É muito maravilhosa. Obrigada.
Eu vou puxar aqui 2 raps, sabe por quê? Porque essa vida da cidade deve ter te trazido alguns baques. E você escolheu aqui Facção Central. Facção Central. Eu Não Pedi Pra Nascer, de 2003. É um disco que chama Direto do Campo de Extermínio. Facção Central é um grupo de rap de São Paulo que tem uma visão, assim, muito dura da realidade. É a realidade nua e crua, sem nenhum véu. É ali, tal. E essa música, eu ouvi, eu falei, meu Deus. Nossa. Minha mão pequena bate no vidro do carro. No braço se destaca as queimaduras de cigarra. Chuva forte, só pra camisa o short. Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte. Uma moeda, um passe me livra do inferno. Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro. Meu playground não tem balança, escorregador. Sou a mãe vadia perguntando quanto você ganhou. Por que tá na sua lista? Essa música, Dri, meu filho tinha acho que de 6 para 7 anos. E eu sempre escutei falar, minha família falava, né? Escutar rap. Isso é coisa de... É marginal. Uma criança não deve ouvir isso. Falta de conhecimento, entendimento, né? Meu filho não escuta. Dentro da minha família mesmo, irmãs e irmãos. Isso é coisa de maloqueiro. Que caminho esse menino vai tomar ouvindo essas músicas? Presta atenção. E eu fui só escutando, mas nunca parei para ouvir. Aí um dia chega meu filho, ele estava com 7 anos por aí, e falou, mãe, eu brigando com ele, inclusive, desliga esse rádio. Pelo amor de Deus, isso não é coisa para você ouvir, não. Uma postura horrível. E aí ele falou, mãe, hoje a senhora vai escutar. Aí entrou. Tava na rua, chegou rapidinho, ligou o rádio e falou, mãe, antes da senhora criticar, sente e escuta. Presta atenção o que essa criança passa. E eu sentei, Adriana, eu te juro, escutei, mas eu terminei em lágrimas, lágrimas. Não, mas eu não ouvi essa música há muito tempo, é muito triste, é muito triste. E o pior é que é a realidade de tantas, né? Tantas crianças. E ele falou, mãe, e eu vou ouvir a partir de agora, porque é a minha história. Nossa. Aí eu fico pensando também, sabe, que de alguma forma, é o filho também apresentando pra gente algo, isso é muito forte. E de alguma forma ele também muito grato pela vida dele. Sim. Que era totalmente diferente. Totalmente. E que filho que você estava criando. Aí você percebeu que filho você estava criando. Aí eu percebi. Eu falei, como que uma criança dessa idade que vem da periferia também, ele tem essa reflexão. E tudo que eu escondi dele, eu sempre escondi ele ouvir esse tipo de música. E ele me fala isso com 7 anos de idade. Mãe, sente e escuta a realidade dessa criança. E quando terminou, ele ainda falou assim para mim, Dri, mãe, graças a Deus eu não tenho uma mãe assim. Isso marca a vida da gente. E marcou a sua vida. Marcou. E eu acho também porque a gente se fecha aqui em São Paulo a isso. Quantas crianças a gente não vê na rua e passa, que vive né? Isso. E aí marcou, eu comecei a observar, mudar o pensamento totalmente. E eu passei a falar para as minhas irmãs, escutem, prestem atenção. A música, o rap, ele te dá um recado, ele transforma você, para você olhar. Até para você olhar dos lados, o que está acontecendo. Se você está achando que a sua vida está difícil, tem gente pior. Pessoas com situação muito pior. Você escolheu outro rap também? É que você falou que podia ser Racionais, né? Racionais Sim. também foi importante para você. E é seu filho que traz também? Ou também. Isso já é uma busca sua também? Também, já? Meu filho que traz, aí ele vai em um outro momento já adulto. Meu filho também é cozinheiro, né? É formado. Que bonito. Eu nunca pensei isso. que meu filho fosse seguir a minha carreira. Ele também é cozinheiro, já é mais de 10 anos que ele é cozinheiro, é formado pelo Senac. E então a gente tem, amo Racionais, mas em especial Mano Brown. A gente delírio pelo Mano Brown, assim.
E aí, quando eu abri Casa de Eda, tinha 6 meses mais ou menos de abertura, um sobrinho meu falou, tia, eu fiz 18 anos e eu vim embora da Chapada. Ele nunca tinha saído da Chapada. Tia, eu tô aqui no meu pai, eu tô desempregado, se a senhora quiser. Eu falei, venha trabalhar comigo. Aí, quando ele chegou, ele se assustou, ele falou, não, tia, eu não tenho capacidade de atender ninguém, não. Eu tenho vergonha, ai, tia, eu vou embora. E eu insistia dele, não, eu acredito em você, vamos. Eu tô sozinha com o Efton na Casa de Eda, tá muito difícil, porque a gente fazia tudo. Cozinhava, atendia, limpava, só nós dois, né? Inclusive, foi muito difícil. Eu passei a acreditar que a Casa de Eda ia dar certo depois de 3 meses, porque não entrava ninguém. Não entrava? Durante 3 meses. E quem entrou, eu sabia que não era meu público. Pelas críticas e tudo, né? Eu falava, não é o público que eu procuro. Porque quando eu montei Casa de Eda, eu já tinha um público escolhido, né? Eu já pensava, eu quero atingir... na época era LGBTQI, hoje é LGBTQIA+, mas eu falava, eu quero esse público comigo. Porque eu tinha um olhar diferenciado para essas pessoas, porque me incomodava muito quando eu chegava em alguns lugares e eu percebia, tipo, a risadinha assim, de ver, né? 2 homens de mão dadas, ou 2 mulheres... Aqueles olhares, assim, de preconceito. Eu pensava, um dia eu quero ter esse... Ou outra coisa que me incomodava, quando eu entrava no restaurante, eu via aquele toque de olhar para o segurança ficar me olhando. E eu falava, eu quero os homens pretos, as mulheres pretas, todas comigo. Trans, quero todo mundo comigo. Esse é um lugar, é a minha casa. Esse é o lugar, é a minha casa, que eu quero esse povo todo comigo. E aí o Ilha veio, acabou dando certo comigo, né? Trabalhar comigo. E todo final de tarde, quando fechava a cozinha, a gente botava a música dos Racionais pra tocar. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. E aí meu sobrinho falava, tia, se eu encontrar esse homem um dia eu morro. E eu também falava a mesma coisa. E nosso filho também. Meu filho também, né? E aí um dia eu fui numa festa de uma chefe de cozinha. E quem eu vejo? Mano Brown. Mano Brown. Eu achei que era Mano Brown. O Zé tirou a blusa de frio, começou a suar. Eu não tenho roupa pra ver o Mano Brown. E eu tô passando maiô, calma, eu também tô. E eu tremia, Adri, eu tremia. Meu Deus, e mexia nas mãos, suava, tava um frio aquele dia. Eu tirei a blusa também e falei, é ele. Como eu vou chegar perto, Zé? Mas eu achei estranho, que ele tava muito soltinho e não tinha aquele assédio em cima. Uhum. Eu falei, que estranho, parece que todo mundo conhece o Mano Brown, assim... Na intimidade? Pra não, né? Pra não ter um burburinho. Nada. E o Zé olhar e falar, Zé, daqui a pouco ele vai pensar que você tá paquerando ele, que você não tira os olhos dele. Ou então que a gente tá querendo alguma coisa, um casal magia. E aí, olhando, até que eu chamei minha amiga e falei, amiga, você convidou o Mano Brown pra festa? Ela... Não é ele não, amiga, é um sósia. Ainda bem que você não foi lá. Mas, pelo amor de Deus, você já encontrou o Mano Brown? Não, ai, por favor, gente, Mano Brown. Mano Brown. Vem à Casa de Eda, eu cozinho pra você. Não precisa nem vir à Casa de Eda. Vamos jogar isso pro universo. Já joguei. Vai você sabe que você, né? Olha, eu vou jogar naquela ancestralidade lá de infância. Ai, chegar. Então quer dizer que e é uma música que dá força pra gente, né? Dá força demais, te dá aquela energia, aquela vontade de ir pra frente, assim, de ser grande, sabe? Ontem eu tava até ouvindo um podcast dele, ele falando que ele nunca tinha ido numa terapia e tal, e eu falei, esse cara é demais. Ele é tão sincero, assim, no que ele fala, e meio assim... Aquele jeitão dele, tipo, eu não pago pau pra ninguém. Eu adoro isso demais, eu adoro. Nossa, Racionais. Demais. Eu acho que, junto com o Gilberto Gil, são nomes que aqui no podcast, pro povo preto, é assim, sempre aparece.
E Não tem sempre como. marca a nossa história, de alguma forma, marca a nossa história. Não tem como não falar, né? Não tem jeito. Marca muito a nossa história. Eu adorei. Porque quando essa lista chegou, eu digo assim, gente, mas que história é essa que ela vai me Dessa contar? mulher que vem lá da roça com o mano... Com facção central e Facção Mano Central. Brown. Eu fiquei pirando. Como é que é isso? Mas, a gente falando aqui das grandezas da música preta brasileira, você trouxe uma deusa, que é Lia de Itamaracá. Ah, maravilhosa. Lia de Itamaracá. A Lia de Itamaracá da cozinha também. Na cozinha. Como é que pode, né? Né? E eu acho que ela veio cantar depois já, de uma idade já avançada, que teve esse reconhecimento, né? Que conseguiu... Como Dona Onete. Dona Onete. Ela falando, né? Eu vim cantar depois de já bem de idade, que tive esse reconhecimento. É, e muitas tiveram que driblar, inclusive os maridos, assim, Sim. né? Tipo, e conseguir, em uma outra fase da vida, realizar os Realizar sonhos, o mas sonho. realizaram. E é por isso que você traz também aqui Eu Sou Lia, que é ela se apresentando também, né? E Lia, inclusive, o apelido de minha tia, chama Maria, o apelido é Lia. E ela tive um episódio bem marcante na minha vida, assim. Restaurante passa muitas pessoas, né? Mesmo o meu pequenininho, já passaram muitas pessoas com várias histórias. E um dia chegou uma amiga e falou assim, ô Ira, você não tá precisando de alguém aí? Eu tô com uma amiga que tem 7 filhos. Na hora você fica assim, 7 filhos? Será que vem mesmo? Aí eu falei, fala pra ela vir fazer um teste. E ela falava, eu tenho 7 filhos, um relacionamento ruim, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Eu tô até com um namoradinho fora do casamento. Eu pensava, como é que dá conta com 7 filhos? E eu achava ela divertida, com aquele astral gostoso, sabe? Vi um dia, faltava 3, eu falava, ai, meu Deus, E eu me apeguei, gostei dela. Eu falei, mas ela tem um astral tão gostoso. E aí ela, todo dia quando terminava o serviço, ela falava, chefe, põe aquela música que alimenta a minha alma. E eu achava tão lindo. Ela ia para um outro lugar, aquele sorriso. Uma das melhores que eu já tive, caprichosa, organizada, precisa de ver. E ela limpava assim tudo, fala, chefe, eu sou tão feliz aqui dentro, mesmo com a minha vida tão dura lá fora. E era tocando ciranda de Lia de Itamaracá. Chutamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. E ela falava, essa música me leva para um outro lugar, me traz tanta felicidade aqui dentro. E aí isso marcou a minha vida. Embora depois ela aparecia um dia, chefe, hoje eu não vou porque meu dente doeu. Eu chegava com o rosto desse tamanho lá, faltava 3 dias. Eu vou ser sincera com você, eu bebi todos esse final de semana, eu não aguento trabalhar, vou faltar 2 dias, tá? Depois ficou insustentável. Aí chega uma hora que você fala assim, pois é, Não mas aí dá, eu preciso né? de você, as coisas estão aqui mas rolando. eu falava pra ela, olha, eu queria muito que você seguisse um caminho melhor pra mudar a sua vida, mas eu não sou a palmatória do mundo, né? Mas eu super entendo também você. Mas eu achava bonito que ela ia para um outro lugar de felicidade. Eu também não sei o que estava por trás de tudo, né? De toda a história dela, né? O que me deixava feliz era que eu estava proporcionando um momento de alegria para ela através da música. Olha aí. Dessa música, né? Ieda, você tem uma questão da empatia, né? De se colocar Sim, no lugar ali do outro. tem. Tem hora que eu até exagero. Que emociona a gente. Isso é gosto. bonito. A gente precisa se abrir para essas coisas, né? Precisa. Eu gosto de pessoas, de gente. Eu gosto de ceder. Eu gosto eu sou uma pessoa que você fala, Ieda, eu amei sua roupa. Passa em casa que eu vou ver. Aí você vai lá, ela tá embrulhadinha, eu te dou. Eu já fiz muito isso. Você acha que a cozinha é um aprendizado um pouco para essa empatia? Eu acho que essa sua vivência na cozinha, de alguma forma, tipo, te desperta isso. Porque a cozinha é um lugar de compartilhamento, né? Ela tem momentos assim que a gente... hostil, né? Como toda profissão, você fica... Será que eu quero isso para minha vida? A questão de dureza, de ficar em pé, de trabalhar com pessoas não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo ela te conforta, te abraça.
e te dá esse lugar de família, familiar, de ancestralidade. Você fala, mas aqui é o meu lugar. É agitado quando você chega. Eu costumo falar, Adri, que todo mundo tem problema, né? Todo mundo na vida. Mas eu, desde muito nova, aprendi a separar o problema da profissional, da cozinheira. Porque qual é o meu olhar? A comida não é só para alimentar, saciar a fome. A comida é para alimentar a sua alma. Então, você tem que servir a sua história no prato. Eu sirvo a minha história no prato. Cada garfada que você dá ali na minha comida é a minha história que você tá comendo e tá conhecendo, né? Então, eu sou uma Ieda fora da cozinha. Quando eu entro, eu sou outra. Eu sou a profissional, sou sisuda, sou muito séria no que eu tô fazendo. Porque o meu olhar para a comida é o seguinte: você sai de casa, Adriana, hoje eu vou almoçar na casa de Ieda. Você tem que ter o melhor. Você se programou para ir na minha casa. Então, o que a minha mãe me ensinou? Na minha casa, mesmo dentro da minha simplicidade, era a melhor toalha que ela tinha de mesa, a melhor toalha para secar as mãos, que tinha uma ágata branca, com água para lavar as mãos quando chegava. Era a melhor talha e a melhor xícara. Então, você tem que receber tudo, o melhor que a gente tem para te oferecer. Principalmente a comida. É hospitalidade, né? A gente sempre teve hospitalidade. Então, você não merece ter toda essa hospitalidade, na hora que chega a comida, você se decepcionar, porque você percebe que não tem alma na comida. Sim. A comida sem alma. Que não te traz. Não te traz nada. Você vai comendo e vai esperando chegar. Meu Deus, uma hora vai chegar e não chega. Então, você tem que dar aquela garfada e falar, uau, o que tem nessa comida? Quem fez se entregou. E a comida, o alimento é isso, é se entregar a ele. A Chapada, como eu te falei, eu conheci já há uns 8, sei lá, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. E meu pai é da Chapada, mas ele foi muito jovem para Feira de Santana e depois para São Paulo, para o interior de São Paulo e depois aqui para a capital. Mas quando eu chego na Chapada, eu ainda não sabia, porque a gente vai ouvindo as histórias, eu não sabia, eu não tinha associado exatamente que a cidade dele era na Chapada. Eu não tinha essa história. E nem tinha no mapa. A minha cidade veio pro mapa. Não sei, assim, que era da Chapada. Quando eu começo a andar lá, tudo me emocionava. E o Zeca falava, mas meu Deus. Eu chorava, tudo eu chorava, tudo eu achava lindo, tudo me emocionava. E aí, quando me pegou, foi a comida. Porque eu achava tudo tão gostoso. E eu repetia. Aí em todo lugar, e o fogão de lenha. E aí eu comecei a associar assim, eu digo assim, sabe o que eu acho que é? É porque o meu pai é baiano e minha mãe é mineira. Nossa. Minha mãe cozinha super bem. E Duas feras. Tudo ensopadinho, o anguzinho ensopadinho. Tem muito guisadinho, muita coisa guisadinha. Mesmo. E aí eu achava muito isso nessas panelas lá. Muita coisa ensopadinho, guisadinho. E eu pensava, é porque eu acho que é isso da minha infância. É a mistura. Mas era a história da Chapada. Eu sou da Chapada, louca. Você é da Chapada. Pirão de galinha, com a galinha assada ou cozida. Eu tô servindo na casa de Ieda agora, pirão de parida. Eita, eu vou ter que ir lá essa semana. Que é a comida que as mulheres comem durante os 40 dias que estão em recuperação do parto. Minha mãe teve, na verdade, 14 filhos, que meu primeiro irmão morreu, né? Então, ela comeu durante 14 anos galinha de parida. Eu lembro que meu pai criava galinha e separava as melhores, que já tinha a quarentena de minha mãe, que a gente chamava. E a gente rezava pra minha mãe parir logo pra comer pirão com ela. Oh, Deus! Então, a nossa comida é realmente uma comida... É muito especial, né? E aí, é uma comida feita ali do que tem. Do que tem, era isso. E respeitando, inclusive, assim, as épocas, né? Sim, é de subsistência, a gente... E não adiantava você brigar com a natureza. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha infância, foi respeitar a natureza na minha juventude. Meu pai falava, minha filha, é época de mandioca, não vai adiantar se plantar batata que não vai dar. E eu entendia isso, que não adiantava brigar com a natureza. Então, quando ia chover,
Meu pai já sabia, e meu pai falava assim, minha avó tampava o único espelho que tinha na casa, tinha um espelho, a casa era muito grande, a gente ainda morava na roça nessa época, e minha mãe falava, minha avó, todo mundo sentado no chão. Aí sentava todo mundo e ela falava, silêncio, ninguém pode falar porque precisa respeitar a chuva. Como ela tinha um conhecimento desse, né? Porque se não respeitar a chuva, vai embora. E ela não fica. E claro, o que a gente queria? A enxurrada que passava na beira da casa, né? Que a enxurrada desembocava no rio. E era água de verdade, né? Então, ficava todo mundo no silêncio ali. Quando a chuva vinha, minha avó falava, passava, pode abrir a porta e ir pra enxurrada. Eita, que momento lindo que era. A criançada toda na enxurrada. A gente ia embora, descia pro rio na enxurrada. Ai, que delícia! Então, eu achava lindo isso que ela falava, respeita a natureza, senão a chuva vai embora. Gente, se a gente não respeitar a natureza, não tem nada, gente. O que a gente tem se não tem a natureza? Deixa eu trazer mais uma música aqui sua, que é uma música bonita. Tem essa sabedoria da sua avó, né? E a religião, como é que tava lá? Como é que era? Era candomblé? Era cristão? Como é que era a religiosidade na sua casa? A religião era o jaré, né? Ah, o jaré. O jaré. Mas ninguém falava sobre. Então, minha mãe falava, não pode mexer com os entendidos, que são os pais de santo, né? Não pode mexer com os entendidos. Não pode falar desse povo, não. Vamos fazer... Faz de conta que a gente nem ouviu falar. E eu ficava assim... Mas pode ser curada e tratada pelas benzedeiras. E eu pensava, se mãe falou, vamos obedecer, né? Mas a minha cabeça sempre ficava... Sempre me perguntava, por que criada com as benzedeiras e não podia falar do jaré? O jaré é um sincretismo religioso entre o candomblé e o kardecista. Ah, tem essa mistura. É a mistura entre o jaré e o kardecista. E eu acho que tem um pouco da Umbanda também. Da Umbanda, porque tem as entidades, os encantados, que são indígenas, né? Tem o livro do Torto Arado fala muito sobre essa mistura, o jaré. E o candomblé, então, ninguém nunca me falou de religião de matriz africana. Nunca ouvi falar. Acarajé, as comidas, nada. Mas nós vamos chegar na música que eu vou... Então, me diz aí, então, que música é essa? Da Xênia? Sim. Tu me chamas? Tu me chamas. Pra que me chamas? É isso. Eu ia chamar essa mesmo. Que brincadeira. Falei sem saber que eu tava imaginando. É isso. Por que tu me chamas se não me conhece? Por que tu me chamas se não me conhece? Por que tu me chamas se não me conhece? Por que? A gente, Casa de Eda, a gente faz a festa de Cosme e Damião, né? De beijo. E o Zé tem uma promessa que ele fez desde menino, ele tinha ataque epilético, e ele fez essa promessa. E depois ele se iniciou na religião de matriz africana e se curou. Então ele disse, vamos abrir a Casa de Eda fazendo o caruru de Cosme. E aí a gente abriu a Casa de Eda fazendo caruru de Cosme e não vamos parar, enquanto a gente tiver vida e após também. Então chegou Xênia e aí quando eu olho tem Xênia e Lineker. Eu falei, pessoas assim, são entidades, né? Que eu nunca imaginei estar dentro da Casa de Eda. Eu falei, eu não tenho roupa para receber essas mulheres, me ajuda. E eu tremia e tava... E Xênia foi na festa e Lineker também. E aí ela voltou, Xênia voltou um ano depois e falou, olha, eu estou voltando na Casa de Eda novamente para dizer para vocês que eu fiz uma promessa ano passado e foi cumprido. E eu estou muito feliz, eu vim aqui agradecer e tudo. Ah, que bonito. E falando da religião de matriz africana, por incrível que pareça, eu me reconheci como uma mulher preta com 30 anos de idade. Foi um momento que eu fui morar em Salvador, que eu saí de São Paulo, fui morar em Salvador.
E aí eu fui morar na casa de um pai de santo, que eu fui cheia de preconceitos e de medos, porque minha mãe nunca tinha me falado. E, na verdade, aos 14 anos foi a primeira vez que eu experimentei um acarajé, porque começou o burburinho na cidade. Tem uma baiana do acarajé, uma baiana do acarajé, e eu desci, pedi um acarajé, inclusive, quente. Traumatizei na hora, que eu achava que quente era de sair. A pimenta. Era pimenta, Pá! eu tive um troço quase. E eu achava que, eu nunca ouvi falar em dendê, azeite de dendê, eu achava que era um óleo com urucum dentro. Minha mãe nunca falou pra mim. Regiões Não conhecia, completamente né? diferentes, É que eu sou né? da Bahia, mas é uma Bahia outro mundo. Outra Bahia. Ainda mais, e eu que venho lá da roça, ainda bem distante dessa comida, né, afro-baiana. E aí acabei indo morar na casa de um pai de santo, e um dia eu chego na casa dele, encontro ele com uma bacia de água desse tamanho, lotada de folhas. E ele disse para mim, ó, o olho é na cabeça, viu? Olha só como é engraçado. O que eu te disse na cozinha. E eu fui para uma cozinha de candomblé. E ele disse, o olho é na cabeça. Não me pergunte nada. E ele é assim, bem brutão mesmo. Fique quieta, você sabe como é os baianos. Só olhe. E eu quieta ali. E aí, na hora, eu pensei que me remeteu lá à memória de infância, de jovem, quando eu ia nas benzedeiras com aqueles chumaços de folhas e batia na gente, e rezava, e era tira espinhela caída, e era tira dor de cabeça, constipação. E eu pensei, é isso. Isso aqui é a mesma coisa que minha avó me levava para ser benzida, ou eu ia sozinha nas benzedeiras também. E aí eu vi ele encantando e cantando para as folhas. Eu falei, isso não é nada que minha mãe me disse que é perigoso, que não era para olhar, que não era de Deus. Isso é lindo, eu quero conhecer, eu quero saber. E aí eu fui observando tudo, quieta, que eu não dava um pio, morria de medo de levar uma chamada. Um dia ele falou para mim, eu estou fazendo aqui um momento sagrado e eu sei que você não é iniciada, mas você tem uma fé tão grande, eu percebo em você, e um respeito tão grande pela cozinha. Eu vou permitir que você entre. Pode entrar para você ver como é, e você vai cuidar para mim dos bichos. E eu fiquei encantada. Eu falei, que honra é essa? Que eu sei que é só uma iabacê que pode fazer esse trabalho, né? E ele disse, mas eu vou permitir pelo seu amor à cozinha, a sua simplicidade. E eu falei, a partir de agora eu quero entender. Que ele falava assim para comida, aqui é de Oxum, aqui é de Ançã, de Iemanjá. Eu ficava aquele mundo doido, que era a cozinha para mim, era o meu mundo, né? Só que um mundo diferente de dendê, que tinha leite de coco, amendoim, enfim, a caçaca, eu nunca vi na minha vida. Nossa, muita coisa descobrindo. Descobrindo aquele mundo gigantesco. Aí eu falei, agora eu quero entender. Eu comecei a estudar. Pesquisar o que os orixás comiam, por que Oxalá não podia comer dendê, e por que tinha banhas de orim, tal, milho, porque outros não tinham. Me apaixonei pela religião de matriz africana. A partir da comida. A partir da comida. Linda, achei lindo. E fiz também, né? Pedi para fazer, olha, eu quero ser rezada também, eu quero tomar banho com essas folhas aí, quero todo esse axé de vocês também. E me apaixonei completamente. Mas eu já estava com o Zé, que o Zé já era iniciado. Ele me chamava para ir nas festas, eu falava, não vou não. Minha mãe sempre falou para mim, não se envolva. E ele fala, eu te respeito, uma hora vai chegar seu momento. E de fato chegou o meu momento. Sem ele forçar nada, né? Isso é importante, né? Muito também. Importante. Que lindo. E aí a gente começou contando isso porque da festa que vocês fazem, Sim. né? A partir dessa festa. Mas, então, você carrega, então, todos esses ensinamentos e até hoje. Sim, até hoje. Eu faço essa comida. Hoje eu faço essa comida de religião de matriz africana, ancestral, na casa de Ieda, né? Faço alguns pratos além da festa, né? Como xinxim de galinha, um dos pratos que eu gosto muito de fazer na casa de Ieda. Acarajé, né? Vatapá, caruru. E outra coisa que eu tenho para falar, muito importante na minha vida, quem salvou a Casa de Ieda no momento de pandemia foi o acarajé. O Zé teve um sonho um dia em Ançã, com Yansan, falando para ele, faça acarajé.
E porque a comida eu já estava fazendo, mas não dava certo. Não vendia, ficava aquele negocinho amarradinho. Aí o Zé acordou um dia e falou, hoje nós vamos fazer acarajé. E eu falei para ele, não, eu não tenho experiência com essa comida. Ele falou, mas você vai ter. E você vai aprender, vai perder o medo. E aí eu lembro de que nós compramos, o primeiro dia que nós anunciamos, nós soltamos, kit acarajé, nós soltamos. E aí foi um sucesso. Acho que 60 encomendas, se eu não me engano. Eu falei, e agora? Tinha tido. Nunca. Ele disse para mim, Eda, eu vou comprar 2 caixas de quiabo, você vai fazer caruru, vatapá. Eu falei, ai, minha mãe, me ajuda. Eu sou de Iemanjá, né? Então, aquelas Iemanjá, aquelas bem senhora mesmo, por isso que eu sou mãe de todo mundo. E eu disse, minha mãe, eu vou me apegar com a senhora. Me usa esse corpo aqui. E vem. Vem, me abençoa, senhoras, Yansan, Oxum, minha senhora, me abençoe que saia uma comida no nível da minha comida sertaneja, né? E aí eu fiz tudo, vatapá, caruru, fiz tudo, bolinho de estudante, fiz tudo. Que gostoso. E mandamos, e uma das pessoas que estava pedindo era uma jornalista. E aí ela falou assim, Zé, que a gente mandava o acarajé dentro de um saco de papel, mas colocava um galho de arruda. E mandava uma frase escrita à mão. E um fanzine que ele desenhou todo à mão, a história do acarajé. O que era o vatapá, o caruru, o bolinho de estudante, falando tudo à mão. E mandava desse livreto dentro do pacote, né? E quando eu chegava nas casas, assim, as pessoas começavam a me mandar foto, que foi tudo através do meu celular. Eu tenho umas 800 a 900 pessoas no meu celular. Porque pediam no seu celular. Era tudo através do meu celular, porque era só a entrega feita na porta. Algumas pessoas iam pegar presencial por causa da pandemia, né? Só entregava também e o restante era os motoboy, né? E aí eu recebia todo o carinho e muita coisa assim de... Eu parava, eu falava assim, Zé, eu não tenho condições de trabalhar mais, de chorar. Pessoas mandando falar para mim, hoje eu pensei em suicídio, o acarajé me salvou. Nossa Senhora. A sua frase me salvou, me tirou da morte. Hoje eu ia me separar, eu ia fazer besteira na minha vida. Quando eu recebi esse acarajé com essa frase, e a gente mandava a playlist da casa de Eda. Eu desisti de tudo e vi que a vida vale muito a pena. Ai, Eda do céu. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Lindo demais, né? É muito lindo mesmo. E aí eu falava, aí botava meu ourinho no chão e agradecia. Eu só tenho a agradecer. E Casa de Eda passou por todo esse momento e quem salvou foi o acarajé. Axé. Axé. E a gente tá aqui nesse axé. Vamos chamar a Mariene? Abre caminho. Abre caminho. Abre caminho. Mariene abriu meus caminhos. Axé. Axé. Mariene foi no momento de abertura de caminhos mesmo, que eu estava nessa transição entre o truck, entre Casa de Eda, entre ficar ou não ficar em São Paulo. Vou trabalhar em outro restaurante, depois de formada, né? Vou trabalhar em algum restaurante, eu trabalho para mim mesma. Enfim, eu abro Casa de Eda. É uma coisa, estava naquele momento bem complicado, né? E essa música marcou minha história, que eu, de fato, criei coragem e fui para cima. Sou água de cachoeira, ninguém pode me amarrar. Piso firme na corrente que caminha para o mar. Em água de se perder, eu não me deixo levar. Eu andei lá, eu já sei. Conheci Mariene, fui no show dela e aquela música me envolve assim de uma maneira, me fortalece, me dá coragem. Eu me reencontrei, eu falo que eu me reencontrei. Eu acho que eu nunca estive fora da religião de matriz africana. Eu só precisava disso, me reencontrar dentro dela, né? Fortaleceu minha fé, minha força, minha coragem. Porque as pessoas
também tem esse poder, né? De te fortalecer, de te encorajar, de te inspirar, como você, como uma mulher preta, sertaneja, né? Que chegou nesse lugar. E a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente chegar nesse lugar. E então eu acabei fui no show de Mariene depois de muito tempo. Me apaixonei assim completamente. E aí descobri que Mariene é minha conterrânea. E Mariene estava morando em Igatu. Que é uma cidade maravilhosa, histórica, de pedras, pequenininha. Acho que Igatu deve ter 3 ruas, 4 ruas. É verdade. E aí, conversando com Mariene, fez aquela amizade. Mariene foi almoçar na casa de Eda, fez fazer um show em São Paulo. Foi almoçar na casa de Eda. E eu tinha sarapatel. Servi sarapatel para Mariene. Ela disse, Eda, eu tô chorando de emoção com a sua comida. Eu tô chorando, Eda. Eu tô muito emocionada. Mas antes eu marquei um jantar, fiz um jantar para ela, recebi a família e tal. E depois o almoço eu tinha esse sarapatel. E ela, eu tô emocionada demais. E até hoje ela fala, eu não esqueço o sabor do seu sarapatel. E aí eu fui para lá o ano passado, acho que foi passado, retrasado, não me lembro bem. Ela falou, Ieda, eu tô morando em Andaraí, venha ficar na minha casa. Olha, uma mulher que eu via tão distante de mim. E ficamos amigas. Que Cozinhei na lindeza. casa dela, para os filhos dela. Lindos, são lindos, lindos, encantadores os filhos. E viram amizade, irmã. Tem o telefone dela, a gente mantém contato. Sempre quando ela tem show aqui, ela me convida. Quando eu posso, eu vou. Comer uma comida, a gente chorar. Chorar, não tem preço, não tem nada paga isso, né? Alguém chorar com a sua comida, né? Eu tive esse episódio domingo, uma mulher preta, assim. Falou, Ieda, sua comida tocou a minha alma. Eu voltei, eu vi minha avó, eu vi meu avô, a minha família. E é uma casinha mesmo que te recebe, que te acolhe, que te abraça. E a comida vai alimentando sua alma, seu estômago. Eu nunca vi a pessoa. E é muito bom você dizer isso, porque é isso, a sua comida provoca esses lugares. E que bom que você conseguiu chegar onde você queria. Nesse, né? Eu costumo falar, Adri, que dentro do meu universo, dos meus sonhos, hoje eu sou uma mulher realizada, porque eu não estou falando sobre grana, sobre bens, não é sobre isso. É sobre falar da minha terra, dar luz para a Chapada Diamantina, trazer os pequenos agricultores, a agricultura familiar comigo, voltar à Chapada, buscar ingredientes daquelas pessoas que ninguém nunca olhou. Porque você volta para a Chapada sempre. Eu saio da minha Chapada, mas eu saio com os meus. Eu não volto, eu não venho sozinha. Eu venho com a mala carregada de sonhos, mas trazendo todos eles comigo, apoiando o meu povo. Então, hoje, meu maior sonho é voltar para a Chapada, carregando tudo que eu consegui aqui, que dentro do meu universo, dos meus sonhos, eu consegui coisa pra caralho. Olhando para trás e toda a minha história, eu acho que eu saio grande, eu saio vencedora daqui. Muito grata a São Paulo, mas hoje meu maior sonho é voltar para a Chapada Diamantina, para apoiar mais ainda os meus, para abrir meu restaurante e escola de gastronomia, para formar as pessoas, para que os jovens não façam o que eu tive que fazer, sair com a mala nas costas carregada de sonhos, em busca de um sonho, e deixar, como eu vi meu pai, a última vez que eu vi meu pai. Eu acho que a gente não precisa sair mais da nossa cidade, de nossa terra, que é a nossa mãe, por obrigação. Sim. E sim por opção. Eu saí por necessidade e obrigação. Eu acho que esse ciclo tem que se encerrar. Hoje as pessoas precisam, os jovens, sair da sua cidade por vontade própria. Eu quero sair porque eu quero conhecer outros lugares, mas não por necessidade. Por opção mesmo, porque é muito doloroso. Você deixa, eu lembro... Deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Quantas vezes eu me caí em lágrimas de ver toda a minha família me dando tchau. E eu não sabia, não vi minha avó. Perdi minha avó, meu pai. Não vi ninguém mais. Então, se eu tivesse na minha cidade, eu teria visto. Eu teria ido.
Até o último instante de vida de minha avó, eu não vi mais minha avó. E outras pessoas de minha família. Meu avô, quantas pessoas eu não vi de minha família? Porque eu saí carregada de sonhos. Por necessidade. Ai, ai. Achei. Vamos terminar com Mateus Aleluia? Nossa, aí eu vou me acabar agora. Ah, meu Deus. Saindo do choro e entrando no outro. É. Mateus Aleluia, por quando eu perdi meu pai. Quando eu vim pra esse mundo, eu mostrei minha cara, sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cá. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Foi a última vez que eu fui a Chapada e vi meu pai vivo. Eu nunca me esqueço. Descemos em Salvador, alugamos um carro. E aí o Zé tocava Fogueira Santa. E eu sempre surpreendia meu pai. Eu chamava ele de meu velho safado. Eu brincava muito com ele. E aí eu falava, não vejo a hora de ver meu velho safado para abraçar ele. E aí cheguei de surpresa. Brinquei muito com meu pai, passei... Acho que eu nunca conseguia passar mais de uma semana, né? E aí brinquei muito com meu pai, muito. E aí meu pai acabou ficando doente quando eu venci um reality. Eu venci um reality chamado Fora da Rota. Sim. E meu pai veio morar no Paraná para ser tratado. E aí eu falava, eu vou ver o senhor, pai. E eu estava com 45 dias de contrato assinado, né? Eu não podia sair. Foi intenso, porque o prêmio era abrir um restaurante. Que chamava Portinha Atuar, que foi da Estela Atuar, né? E eu não tinha como naquele momento sair. Então eu gravava, chorava, voltava. Cozinhava, chorava, voltava. Passei 45 dias assim. E falando, mãe, como tá? E ele internado, e acabou fazendo cirurgia, retirando a bexiga. E eu disse, senhor, vai ficar bem. Aí eu terminei o reality no domingo, terminei o contrato no domingo. Segunda-feira, não sei o que me deu, fui pro restaurante, falei, eu quero falar com meu pai. Fiz uma chamada de vídeo e disse para ele, o senhor vai sair dessa cama, pai. Mas meu coração já dizia que ele não ia. Eu não queria aceitar dele. Eu já sabia que eu não ia ver meu pai. E aí eu falei para ele, pai, quarta-feira é quando eu tenho pernas para ir pro Paraná ver o senhor. E eu despedi dele, falei, eu te amo. Por telefone. Na quarta-feira eu fui enterrar meu pai. Ai, meu Deus. Meu grande amor, meu pai. Meu exemplo de vida, de força, de coragem. Foi meu pai. Um grande agricultor que me ensinou o princípio de tudo na minha vida. Meu pai, minha mãe, minha filha. Trabalhe do que for na sua vida, mas seja honesta. Seja honesta, uma pessoa boa, boa de coração, que é o que você é. Mas lute para ser melhor. E meu pai foi um grande exemplo na minha vida. Criar todos esses filhos, sabe? Trabalhando na agricultura. E quando chegou o governo Lula, que foi o único que olhou para nós no sertão, meu pai se aposentou como agricultor, né? E nunca tinha tido essa oportunidade. Ele falou, Ieda, agora eu tenho um pai, que é meu paizão Lula. E hoje eu não prego um prego na barra de sabão. E realmente ele não fez mais nada. Eu falei, não faça mais nada, meu pai, que o senhor merece a felicidade. E ele falava, como é que eu vou fazer nada? Como é que eu vou fazer alguma coisa com esse paizão que chegou para mim agora? E aí uma vez eu tava numa feira, né? Ele tava numa feira, ele ia pra feira às 7 horas da manhã e voltava quase 7 da noite. Trazia as compras e eu falava, mãe, fica de olho nesse safado. Meu pai era bonito, um caboclo assim, uma cor firme, sabe? Um preto assim, uma pele queimada do sol mesmo, né? Bem bonito ele. E eu falava, mãe, fica de olho. Aí eu cheguei na feira dele, ele tava falando de mim. E aí tinha um senhor conversando com ele, um rapaz, falou assim, Dé,
A tua filha Ieda é linda, né? Já vem de novo a história da minha beleza. Mas é bonita, Tua ué, que você vai filha- fazer o quê? Tua filha é linda, dela é linda. Ele disse. Aí meu pai, eu escondidinha, eu quero ver tu ter coragem de falar pra ela que aquele é braba que nem o cão, viu? Pra falar pra ela que ela é bonita. Aí meu pai falava assim: uma coisa eu vou te dizer. Ela é a melhor boleira do mundo. Ele morreu sem entender a minha profissão, bichinho. Porque toda vez que eu ia pra lá, eu fazia muitos bolos, que eu sabia que ele gostava, né? Então, na cabeça dele, eu sou uma boleira. E eu achei tão lindo aquilo. Minha filha é a melhor boleira do mundo, rapaz. Aí eu apareci e falei, pode dizer que eu sou bonita, não sou tão brava assim. Ele, e aí, fala agora na cara dela. Mas é o É seguinte... isso. Tá aqui com a gente. É isso. Tá com você. Tá, todos os dias. Tá na sua... Tá na arte que você consegue cozinhar todos os dias pra tanta gente. Olha quanta história linda que você trouxe pra gente. A partir dos ensinamentos que você teve dessa família. Sim. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada pela sua arte, pela sua comida. Obrigada por esse sorriso. Obrigada por se abrir aqui com a gente. Obrigada. Porque pra mim foi muito importante. Obrigada. Tá no meu coração a nossa conversa, assim, a partir de agora, Ieda. Obrigada, lindona. Eu já te admiro também enquanto profissional. Eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. Mas foi lindo, eu revivi histórias que eu não pensava há tantos anos. A gente vai se esquecendo, na verdade, né? E de coisas lindas que foram importantes em nossas vidas, né? Não, e você homenageou tanta gente. Tanta gente, né? Sua mãe e seu pai estão aqui Meu pai, muito. Muito. Minha mãe hoje tá... Minha mãe tem quase 3 anos de viuvez. Eu nunca pensei que minha mãe fosse olhar pra alguém. Hoje tá com um namoradinho. Eu tô muito feliz. Que bonito isso, né? Tá com que 72 anos. Falei, mãe, vai ser feliz, a senhora merece. Foram 55 anos com meu pai. E a vida segue. A senhora merece continuar sendo feliz. E arrumou um senhor bacana e eu super apoio. É um ensinamento pra gente mesmo também, né? Com certeza. A vida é difícil, mas é bonita. É bonito, né? Vale a pena viver. Vale a pena. Obrigada, minha amiga. Obrigada, agora eu minha posso te chamar de minha amiga. Amicíssimas. Muito obrigada. Minha Obrigada. gente, mais preta. Que episódio, hein? Que episódio não, que encontro. Eu espero que você também tenha se conectado com a sua verdade, com a sua ancestralidade. E com essa vontade de viver, né? Que a Ieda trouxe isso pra gente. Um olhar pro próximo e uma vontade de viver. Vamos juntos. Axé. Axé. Um beijo. Um beijo pra vocês. Axé.